Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizados pela Divisão de Cogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final das apresentações ou da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Obrigada. A nossa sessão de hoje tem como tema Viver o clima no Baixo Alentejo, medidas de adaptação às alterações climáticas e conservação de habitats. E contamos com a presença de Rui Silva e Luísa Pinto. Rui Silva é técnico superior de gestão de ambiente na Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, Simbal, e Luísa Pinto é diretora do Departamento de Impactos Ambientais e Patrimoniais da EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA. Posto a apresentação, passo então a palavra aos nossos oradores. Rui, pode partilhar a sua apresentação. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou iniciar a minha apresentação. Julgo que já estão a ver todos a apresentação. Portanto, o projeto é o Viver o Clima no Baixo Alentejo, um projeto com a promoção e em que o promotor é a Simbal, na Intermunicipal do Baixo Alentejo, e conta com o parceiro, a EDIA, Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva. Portanto, este projeto surge através de uma candidatura no âmbito do aviso de concurso da área de ambiente, projetos para reforçar a adaptação às alterações climáticas a nível local, do programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono, do IEI Grants, em que a tutela é feita pela Secretaria-Geral do Ambiente e da Ação Climática. O IEI Grants é financiado pelos países dadores de Islândia, Liechtenstein e Noruega, apoiando financeiramente os Estados-membros da União Europeia, onde se inclui Portugal. Este projeto surgiu desta parceria entre a Simbal e a EDIA e pretende implementar ações concretas no terreno de forma demonstrativa nos concelhos integrantes da Simbal, que são atualmente abrangidos pelo empreendimento de fins múltiplos da Alqueva. Este projeto surge também um bocado no seguimento do plano de implementação das alterações climáticas para o Baixo Alentejo desenvolvido pela Simbal, em que tenta ir ao encontro de algumas medidas nele elencadas e para dar resposta a essas mesmas medidas, portanto, surgiu a hipótese de criar e de seguir com este projeto para colmatar essa mesma e ir ao encontro dessas medidas que foram mencionadas nesse plano que nós elaboramos. A agenda deste projeto, como todos sabem, o Baixo Alentejo é uma zona dos países com maior vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas. Isto é visível para toda a gente, sendo este um ano principalmente preocupante com a falta de água e de chuva que assolou o nosso país, principalmente aqui no Baixo Alentejo. E foi esta a razão, lá está, que juntamente e com este projeto vem tentar dar resposta ao nosso plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas. Este projeto basicamente tenta dar resposta aqui a uma série de medidas, como eu já tinha dito, elencadas nesse mesmo plano, entre as quais a promoção das novas práticas agro-silvopastoris, espécies e variedades agrícolas adaptadas aos novos padrões climáticos, em que a medida 1 do projeto, que mais seguidamente eu depois especificarei melhor, a monitorização das novas pragas e doenças agrícolas e a antecipação de formas de combate, também com a medida 1, a adoção de medidas de ordenamento florestal e mecanismo de prevenção de incêndios, onde se inserem a medida 1 e 3 do projeto, o controle e monitorização de espécies invasoras, onde insere basicamente a medida 3 do projeto, e a monitorização de impactos nos ecossistemas, onde aí todas as medidas que estamos a desenvolver no projeto tentam ir ao encontro e fazer esta monitorização dos impactos nos ecossistemas. O objetivo do projeto é promover a conservação significativa de habitats e espécies de alto valor natural, implementando medidas de gestão e restauro ecológico para a conservação dos recursos, solos, água e biodiversidade, e que cumpram, simultaneamente, a função de prover serviços de ecossistemas às áreas produtivas inseridas no EFMA, no contexto da adaptação e mitigação das alterações climáticas.
seja, nós com o aumento da biodiversidade e com a preservação da biodiversidade junto e dentro das áreas produtivas, áreas agrícolas produtivas, estamos, de certa maneira, também a contribuir para uma melhor produção agrícola dessas mesmas produções. Assim, a medida 1 do projeto, que diz respeito à conservação de sebes, matos e arvenses, é direcionada às estruturas ecológicas no meio da área produtiva e à constituição de refúgios de biodiversidade para espécies ameaçadas, arvenses, matos e bermas das estradas. A medida 2 do projeto refere-se ao restauro de charcos temporários, em que pretende-se restaurar alguns e gerir uma rede de charcos temporários, já identificada anteriormente, inclusive pela EDIA, nos seus trabalhos de monitorização e de acompanhamento das áreas regadas, e que corresponde ao Habitat 3170, um dos habitats prioritários da Diretiva Habitat e que está em declínio acentuado em território nacional, principalmente nas últimas décadas. Por último, a medida 3 é o restauro de galerias ripícolas. Toda a gente sabe que o restauro das linhas de águas é essencial para a conservação da própria água, para a preservação do solo e depuração da carga de poluição das áreas agrícolas. Temos ainda outras medidas, mas estas são umas medidas mais na área da comunicação e da sensibilização do público em geral, em que temos, e iremos realizar alguns workshops. Tivemos uma tentativa de realização de um workshop, mas que infelizmente tivemos que o adiar por falta de inscrições. E, entretanto, temos também as medidas e as campanhas de sensibilização que vão ser desenvolvidas, têm sido desenvolvidas. Nós, na Simbal, temos divulgado o projeto em todas as feiras que temos participado. Já tivemos na Ovibeja, na Feira de Aljustrel, na Feira da Cuba. Pronto, nessas feiras todas temos feito promoção ao projeto. Restringindo aqui um bocadinho e indo aqui ao encontro da área de intervenção, apesar de a Simbal ter 13 municípios, aqui só estão incluídos 8 municípios, porque são os 8 municípios que estão sobre a área de influência do EFMA, em que temos Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Beja, Alvito, Cuba, Vidigueira, Serpa e Moura. Assim, é para vos dar um bocadinho a ideia do tipo de intervenções que vamos ter. O símbolozinho verde com a folha refere-se à medida 1, o azul é dos charcos, é a medida 2, e o laranja é da medida 3 das galerias ripícolas. São 3 medidas em 17 ações concretas no terreno, em que temos aqui o município de Beja, que efetivamente é quem reúne e tem as 3 ações presentes no seu distrito, depois no seu concelho, peço desculpa, e depois nos outros concelhos temos as medidas de acordo com o que foi identificado que era mais execuível até nos próprios territórios. Assim, na medida 1, a conservação de sebes, matos e arvenses, no município de Ferreira do Alentejo, e é considerada a ação 1.1, vamos fazer a instalação de uma sebe viva. Para tal, vamos fazer a recolha de sementes e preparação de plantas, a ação mecânica para corte da vegetação existente, plantação de espécies autóctones, nomeadamente cerca de 2.000 exemplares, e vamos tentar fomentar a fauna auxiliar para a própria exploração agrícola. Fazendo aqui um à parte que já devia ter dito, nós neste projeto somos assessoriados por 2 entidades externas, a qual fizemos uma contratação de serviços, que nos estão a prestar serviços, nomeadamente na área da planificação e do desenvolvimento das medidas a adotar, e uma outra mais com a parte do trabalho técnico no terreno. Depois, ainda nesta medida, muito virada para a gestão das bermas de estradas, porque foi identificado, e tem sido identificado já há algum tempo por algumas entidades, a presença de algumas espécies de importante relevo a nível da biodiversidade da fauna, existentes nas bermas das estradas. Portanto, a ideia é um bocadinho
sensibilizar os intervenientes para uma gestão eficaz que fomente a conservação dessas mesmas espécies. Algumas espécies são únicas em Portugal e são identificadas em algumas das zonas e algumas destas estradas que estão aqui identificadas nos nossos municípios. Eu, se calhar, não vou estar aqui a especificar todas as estradas, mas pronto, temos ações na Cuba, na Vidigueira, em Moura, peço desculpa, em Beja, Aljustrel e Serpa. Pronto. Aqui dá para perceber mais ou menos com este mapa que criámos e para tentar dar uma noção mais ou menos da localização exata da intervenção que vai ser feita na questão aqui no Concelho de Ferreira do Alentejo. Este sim é dentro de uma exploração agrícola, não é bem dentro, fica ali no limite e fazer ali um bocadinho a separação entre uma linha de água e a própria produção agrícola. Em Cuba, sim, é mesmo um troço e uma berma de estrada já, entre ali Cuba e São Matias, logo à saída de Cuba. Na Vidigueira, como podem ver aqui na estrada que vai da Vidigueira para o Pedrógão, junto às Cortes de Cima, também essa berma dessa estrada. Em Moura é um troço um bocadinho maior de estrada, uma estrada que vai ali de Sobral da Adiça até Safara. Em Beja temos aqui 3 zonas mais ou menos, não é uma única zona, são 3 espaços, 3 zonas, uma mesmo que é uma berma das estradas entre Bringel e Trigaches, e depois temos ali uma zona dentro de uma exploração agrícola. Aljustrel também é uma berma de uma estrada em que vai ser feita aqui a preservação e tentar sensibilizar os intervenientes, que sabemos que entra muito em conflito com a questão dos cortes da vegetação, como a preservação para a propagação de incêndios, mas que, de acordo com os nossos técnicos, é execuível garantir a limpeza e garantir a propagação das espécies. Muitas vezes tem a ver com períodos específicos para fazer o corte, em que atrasa ali 1 dia, 2 dias, permitindo com que as sementes da planta caiam e depois do corte se regenerem automaticamente e naturalmente, porque já caiu a semente e a semente fica no terreno. Em Serpa é aqui a estrada da Albufeira e da barragem de Pias, onde vai ser essa intervenção na berma das estradas. E, entretanto, pronto, nesta medida são estas as intervenções que temos previstas. Na medida 2 dos restauros temporários, de charcos temporários, vamos ter intervenções em Aljustrel, Alvito, Cuba e Beja, como podem ver no mapa. Em Alvito é um charco temporário que é dentro de uma área da EDIA, onde vai ser feita a manutenção, limpeza seletiva da flora e controle de possíveis inputs. Em Aljustrel é dentro de uma propriedade privada, em Beja também, e em Cuba é novamente numa área gerida pela EDIA. Estão aí mais ou menos identificadas as intervenções que estão previstas nesses charcos. Basicamente as limpezas, alguma inoculação de espécies e intervenções de tipologia da topografia do terreno, o controle dos inputs, uma série de medidas que vão ser desenvolvidas nesses charcos. Aqui em Alvito, também tentámos fazer aqui uma imagem para tentar localizar e mostrar melhor a localização do charco que irá ser intervido. E com alguma identificação de algumas espécies que foram identificadas nesse mesmo charco. E assim, eu digo já que eu não sou biólogo, portanto alguns dos nomes eu vou tentar não os dizer porque o meu latim também não é dos melhores. Portanto, está aí, quem seja da área percebe perfeitamente e sabe perfeitamente identificar automaticamente as espécies. Mas pronto, temos algumas espécies com algum significado e importantes nesta questão dos charcos. Temos aqui um pequeno vídeo, eu vou tentar passar, espero que resulte.
que foi feito a quando dos trabalhos de identificação das zonas. Não sei se a engenheira Luísa quiser fazer algum comentário ou relatar alguma coisa, porque os vídeos não têm som. Eu acho que as imagens falam por si, mas podemos visualizar nestes pequenos vídeos algumas das espécies que foram identificadas quando da caracterização da situação de referência destes locais. Temos, como puderam verificar, estes charcos, este tem água, e agora este já acabou, Rui. Quando passares o outro eu falo mais um bocadinho. Ok. Pronto. Depois em Aljustrel temos também um outro charco. Este, na altura da situação de referência, que é que as fotografias retratam, não tem, já não se consegue ver tanta água como tinha o outro. Mas está identificado, a EDIA já tem um levantamento feito em toda a sua área de influência, uma série de charcos já identificados e charcos temporários, tem um levantamento feito, portanto foi a partir daí que foi a seleção destes charcos que incluem aqui o projeto. Em Beja temos designámos-nos como o complexo de charcos de Moncorvo. Estes sim também tinham um bocadinho de água na altura e podem ver aqui algumas das espécies encontradas, o sapinho de verrugas verdes ibérico, camarão girino, que julgo e que, de acordo com o que a EDIA nos informou, é uma espécie que não é muito frequente e que temos a sorte neste charco termos e conseguirmos manter esta espécie. E depois um isoetes, penso que seja assim que se diga. Este sim tem vídeo e agora depois peço à engenheira Luísa aqui. Bom, este é um charco que existe no terreno privado de um agricultor com agricultura super intensiva que se disponibilizou desde logo a participar connosco e a ajudar-nos na caracterização e manutenção deste charco. Vocês estão a acompanhar umas imagens das nossas técnicas de EDIA a fazerem a monitorização, onde recolhem e fazem cadastram tudo o que existe em termos de fauna e flora neste charco. Pronto. E elas fizeram uma filmagem para que se pudesse para ficasse elucidante todas as espécies e o estado em que ele está. Este proprietário vedou, inclusive, o charco para que se consiga uma manutenção e uma conservação mais... E aqui podem ver algumas das espécies que o Rui há bocadinho referiu. E esta é a parte gira desta apresentação do meu ponto de vista. E acho que vai terminar. Ok, continuando, em Cuba também é um charco que, quando assim as condições edafoclimáticas permitam, que retém bastante água, como podem ver aqui na fotografia, fica ali encostado a Faro do Alentejo. E depois, passando agora para a medida 3, temos o restauro de galerias ripícolas. Temos ações no município de Alvito, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Beja e Serpa. Basicamente esta medida, o que é que se pretende com esta medida? Para já fazer uma desmatação seletiva. Esta desmatação seletiva resulta muito da limpeza e controle de espécies invasoras, nomeadamente as canas e as silvas, que é efetivamente um problema e a maior dificuldade, na minha opinião, que temos nas nossas linhas de água. Depois pretendemos com esta medida e após esta desmatação e esta limpeza, promover a plantação de espécies autóctones para melhorar a própria galeria ripícola e de certa maneira proteger a linha de água no seu todo. Estão previstos cerca de 21 mil exemplares arbóreos e arbustivos para introduzir nestas linhas de água, nestas 5 linhas de água onde vamos intervir. Portanto, em Alvito vai ser a intervenção no açude de Monte da Azinheira, na Ribeira de Odivelas. Ferreira do Alentejo... Peço desculpa, Rui, está aí houve um lapso nosso
quando fizemos este Ok, slide, está ok, já repetido. reparei. Está Está aqui repetido. Sim, em Ferreira do Alentejo não é o açude de Monte da Azinheira, é a Ribeira de Canhestros, está bem? É a Ribeira de Canhestros, exatamente. E depois em Beja temos no Barranco das Vendas e Ribeira da Cardeira. São 2 locais onde vamos intervir. Na Vidigueira temos uma intervenção na Ribeira de Selmes e em Serpa no Barranco da Morgadinha. Aqui é uma imagem do município de Alvito, com uma identificação e uma fotografia da situação de referência de Alvito, onde já foi feita a limpeza seletiva e o controle de espécies invasoras, nomeadamente silvas, que era o forte que tínhamos identificado e que foi identificado nesta linha d'água. Os trabalhos foram todos feitos aqui nesta zona com roçadoras, foi um trabalho manual, onde também, e o que permite, de certa maneira, proteger algumas espécies que já existam e que estejam e que apresentem boas condições, e que sejam, como é óbvio, autóctones da região, como seja o pio-viteiro e a tamargueira. Isto é Ferreira do Alentejo, será então Ribeira de Selmes, onde está... Canhestros, peço desculpa, sim, Canhestros. Onde está feito, e foi durante os trabalhos de levantamento inicial da situação. Eu nesta ribeira ainda não foram feitas intervenções. As intervenções sofreram aqui um pequeno percalço, como é óbvio, foram requeridas todas as licenças ARH para poder fazer estes trabalhos, e como todos sabem, as licenças têm um período onde não se pode fazer e executar trabalhos. Portanto, neste período tivemos aqui um interregno onde não fizemos trabalhos de corte e de controle das infestantes. Vamos voltar e temos agora em breve, vamos reiniciar estes trabalhos, permitindo assim e cumprindo assim a própria licença da ARH. Portanto, alguns ainda não foram executados, outros já foram, como foi aqui o caso de Beja. Isto é, eu esqueço-me sempre o nome, troco. Isto é Selmes. Esta sim, Selmes. Selmes, certo, exatamente. Pronto. Aqui foi feito também o levantamento, como podem ver, foram feitas também alguma recolha de espécies. Porquê? Porque muitas das espécies que nós também vamos introduzir, tentámos ter o cuidado de criar tipo um banco de sementes, como acho que pode-se chamar assim, um banco de sementes, ou seja, foram recolhidas as sementes das espécies mesmo do local e estão a ser trabalhadas e criadas em viveiro, num dos viveiros dos nossos colaboradores e dos nossos subempreiteiros, chamemos-lhe assim, para depois reintroduzi-las no terreno. Ou seja, sempre a pensar na ótica de tudo bem, é uma espécie autóctone, mas esta espécie já está bem adaptada àquela região e àquela zona, portanto, nada melhor do que manter e promover essa mesma introdução dessas espécies. Rui, desculpa lá interromper-te novamente, que é para ser um bocadinho mais, isto ser fluido, para não ser uma grande seca. Eu enganei-te, este não é o Barranco de Selmes, é o Barranco das Vendas, está bem? O Barranco das Vendas. Exatamente. Ok. Exatamente, eu estava a conhecer. Pronto, neste barranco, é o barranco, e dada a proximidade aqui de Beja, tem sido e está a ser alvo de umas experiências de controle de espécies invasoras. Vamos fazer, e neste momento estão já a correr, estamos a ver como é que isto vai correr, onde depois da limpeza fizemos duas áreas distintas, uma com uma cobertura de geotêxtil sobre o solo e depois espalhada alguma camada de solo orgânico por cima,
e noutro com uma membrana mesmo plástica própria para evitar o surgimento daquelas telas de invasoras e de espécies muito usado também nos jardins, e etc. Portanto, são 2 testes que estamos a tentar fazer para tentar perceber e tentar ver se conseguimos arranjar aqui uma solução de controle de infestantes, principalmente das canas, porque, como já disse há pouco, é um problema que toca a todos. Portanto, estamos aqui a tentar ver qual será a melhor solução para este controle. E está a ser nesta ribeira. Esta ribeira também pertence a um proprietário privado que se mostrou logo bastante prestável para podermos fazer estes trabalhos no seu terreno. Esta agora sim é a Cardeira, exatamente, que para quem seja daqui da região sabe que é uma das ribeiras mais problemáticas, se calhar, que temos aqui no concelho de Beja, que tem um nível de infestantes, principalmente de canas, enorme. Vai ser um desafio grande esta ribeira. Como vocês podem ver, ela, e nesta altura, isto foi logo, julgo que foi logo ali no início do ano, portanto ainda tinha água, não sei como é que ela está agora, porque eu por acaso não fui lá há pouco tempo. E onde lá está, temos aqui várias espécies identificadas. O famoso caniço, que não é considerado um infestante, mas o canavial, que sim. E esta fotografia serve um pouco para ver as diferenças entre uma e outra, porque muitas das vezes pode-se confundir o caniço com a cana, e então fez-se esta seleção. Aqui já houve algum trabalho de limpeza seletiva de espécies invasoras, também com um trabalho manual, onde foi possível, inclusive, como já se tinha falado, fazer aqui a proteção das espécies existentes e autóctones, e até tentar fazer uma estacaria de salgueiros da zona, e que foram lá identificados naquela zona, para ver e para promover já alguma da vegetação que se verificou no local. Depois, aqui sim, a Ribeira de Selmos, no concelho da Vidigueira, mesmo encostado à povoação de Selmos. Aqui também ainda não foram, aqui também ainda não foram realizados trabalhos. Entretanto, aqui esta da Vidigueira como é que se chama? Selmos, Rui. Selmos, sim. Então aqui já foi, peço desculpa, aqui sim já foi feito algum trabalho de corte de canavial. Esse corte de canavial, e dada a quantidade grande de canas, e muito também com a parceria da EDIA, e tendo a EDIA um projeto também de recirculação e de compostagem de produtos e subprodutos provenientes da agricultura e de outras produções, nomeadamente também, julgo que a produção de azeite, etc., que tem um projeto que é o projeto URSA, que é a compostagem deste material. Este material foi todo transportado pela EDIA para a sua unidade de produção do projeto URSA, onde ficou a secar, após já ter secado um pouco no terreno, depois lá vai secar ainda mais, e será depois triturado e introduzido nas pilhas de compostagem que fazem lá no local. Aqui um vídeo desta ribeira, podemos ver, isto foi no início, um levantamento da ribeira, onde se podem ver os núcleos de alguma dimensão do canavial, e este é uma das, após cortado, que se vê ali nas fotografias, é este canavial junto aqui à ponta.
E o projeto foca basicamente atuar nestes nichos e nestes focos de infestantes, seja canas, seja silvas. Não sei se a engenheira Luísa quer acrescentar alguma coisa. Apenas referir que, portanto, estes núcleos, estes pequenos núcleos de cana foram cortados, como o Rui já disse, e depois foram transportados por nós para a nossa unidade de recirculação de subprodutos da Alqueva, o URSA, que se localiza ali na herdade da Abóbora, que é as imagens que nós estamos a ver, e que os nossos colegas que gerem este projeto rapidamente nos disseram para nós utilizarmos e que irão fazer deste produto, irão inseri-los nas pilhas de compostagem e para dar-nos um destino final adequado a todo este material. E é estas imagens que estamos a ver neste momento, portanto, todo o processo, desde a sua corte, ao seu transporte, recolha, transporte e colocação em depósito. Ao fundo podem ver as pilhas de compostagem, para onde o material será levado e tratado. Eu espero que vocês estejam a ver o vídeo à mesma velocidade que nós estamos, mas acho que é perceptível. Portanto, isto são as pilhas de compostagem que os nossos colegas têm, e daqui é o nosso material. É uma parte do material que resultou do corte das canas na Ribeira de Selmas. Pronto. Bom, depois em Serpa também temos aqui uma linha de água que também tem, para além da sua vegetação e da sua galeria ripícola significativa, também temos aqui alguns núcleos de canas, em que, e onde vai inserir aqui, e silvas, onde vai inserir aqui os trabalhos de limpeza, onde aqui identificamos, como podem ver, freixos, tem o caniço, tem o duendro, portanto é uma galeria ripícola já com algumas espécies autóctones e bastante importantes neste conceito, que serão preservadas, ou seja, os trabalhos serão feitos manualmente, sempre possível, como é óbvio, quando for situações de maior dimensão, deveremos ter que recorrer a outro tipo de equipamento, mas sempre possível o equipamento preferencial será o equipamento manual, de modo a preservar também a restante vegetação que é para preservar. Pronto, aqui na síntese já há um bocado, este mapa é um bocadinho, e mostra aqui se calhar mais a dispersão das ações pelos vários concelhos onde vamos intervir. Como podem ver aqui, Beja reúne um número maior de ações e ações em todas as medidas. Isto a base do projeto é esta, o objetivo de todo o objetivo deste projeto, acima de tudo, é com estas ações, chamemos de ações piloto, tentar reproduzi-las no final do projeto, tentar reproduzi-las e ser um exemplo para que outras pessoas e outros municípios, outras entidades possam pegar nestes exemplos e replicar nos seus territórios. Este é o grande objetivo, principalmente aqui para a Simbal enquanto promotor do projeto. Sei que há outros interesses por parte do parceiro também, de promover depois também outras questões. Depois, se a engenheira Luísa quiser partilhar convosco mais o objetivo também deles, da EDIA neste caso, o poderá fazer. E pronto, era isto que no momento temos. Como eu já disse há pouco, isto é um projeto que nesta altura gostaríamos de ter já mais que mostrar, mas infelizmente um projeto que tenta arranjar medidas de adaptação às alterações climáticas está a sofrer bastante com as próprias alterações climáticas, nomeadamente a situação que este ano estamos a verificar no nosso território, que tem limitado aqui um pouco as ações,
estava previsto inicialmente no projeto já termos algumas plantações em curso e, infelizmente, dado a falta de água, não nos foi possível fazer. Contamos poder fazê-las a quando agora da entrada da nova época considerada propícia para as plantações. Vamos esperar, ter esperança que efetivamente isso vai correr bem e que vamos ter dentro em breve poder mostrar efetivamente o que o projeto está a fazer no terreno. Portanto, a minha apresentação está concluída. Muito obrigada, Rui e Luísa. Passamos então à altura das perguntas, da colocação de questões. Para o fazerem, podem fazê-lo de forma oral, se levantarem a mão no chat, ou podem fazê-lo mesmo através do chat. Agora é a altura para o fazer. Vamos ver então. Já temos então um participante. Eu vou permitir o microfone ao Alexandre. Peço desculpa. Permitir o microfone e a câmara. Alexandre, pode colocar a sua questão? Olá, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Queria, portanto, parabenizar, portanto, pelo projeto as entidades envolvidas, nomeadamente a EDIA e a Simbal. E gostaria de perguntar, portanto, referiu ali várias vezes que as silvas são consideradas uma invasora, eu não sabia que as silvas eram consideradas invasoras em Portugal, não sei onde é que está isso escrito. E gostaria também de perguntar que na Ribeira de Canhestes não foi feita intervenção devido à época. Eu gostava de saber se foi na época de nidificação, na primavera, das aves, etc. E gostava de, por último, também de perguntar qual é o balanço portanto, deste projeto, visto que, segundo dados de algumas associações de ambiente, já se perdeu à volta de 20 charcos temporários na zona influente do Alqueva, na zona de influência do Alqueva. Infelizmente não se está só a perder a cidade, está-se a perder pessoas. Segundo as minhas contas do censo de 2021, os 20 municípios servidos pelo Alqueva perderam 23.610 pessoas, ao contrário dos 22.000 empregos que o estudo de impacto ambiental garantiam através do Alqueva. E eu gostava, portanto, segundo estes dados, quais são, portanto, se o balanço é positivo ou é negativo, visto que a maior parte da agricultura familiar no concelho de Beja já não deve existir, portanto. E gostava de saber qual o futuro para estes projetos, visto que realmente, nomeadamente, a produção de trigo desapareceu, praticamente do concelho de Beja. Portugal é deficitário em cereais e em trigo e em rações à volta de 80%. Tem que importar tudo. E gostava de saber onde é que vamos parar com esta política de uniformização da agricultura e de especialização em grandes multinacionais. Obrigado. Boa tarde. Queres responder tu primeiro, Rui, ou responder? Não, posso responder tu mais as partes técnicas, eu depois poderei dar aqui Então, antes de mais, muito obrigada pelas questões que colocou, que foram inúmeras e muito diversificadas, algumas das quais não diretamente relacionadas com este projeto, mas que têm todas a sua pertinência. Daquilo que pude relembrar, falou primeiro dos charcos temporários mediterrâneos. Sim, existiu, efetivamente, não vamos escamotear essa verdade. Em relação à destruição de algumas unidades de charcos temporários que existiam ou que estavam identificadas na região do Alqueva. Não posso dizer-lhe garantidamente que são charcos temporários mediterrâneos Habitat 3160, uma vez que os mesmos, depois visitados por nós, alguns deles não tinham essas características nem as espécies que os identificavam como tal. Aqueles que foram não foram destruídos, bem, pode-se dizer destruídos. Nós estamos neste momento a fazer, em conjunto com os proprietários,
já temos vários compromissos assinados com eles, compromissos de gestão, e alguns dos quais temos áreas que mitigam, ou seja, que compensam a área que foi destruída. Depois, em relação à nossa, enquanto país, à nossa deficiência em cereais, pois essa pergunta é muito pertinente, dada ainda para mais na atualidade, mas não sei se seremos nós, nem eu, nem a Simbal, ou seja, a IDI e a Simbal, a responder. Gostaríamos muito de saber a resposta também, efetivamente, mas, e era um bom fórum de discussão, mas acho que aqui não cabe muito a nossa resposta. Depois, o que é que perguntou mais que foram portanto, vem referido nos anuários da EDIA 2020 que uma grande parte dos terrenos com maior produtividade de cereais, anteriormente ocupado por cereais, onde também cabiam espécies em vias de extinção e protegidas pela Diretiva Aves, como a aptarda, o cisão, etc., foram ocupados por olivais. Isso vem referido nos próprios anuários da EDIA 2020 2021. E, portanto, faz parte da biodiversidade e faz parte da empresa da EDIA, faz parte das políticas agrícolas da EDIA. Em relação, por exemplo, também à questão da silva, eu não sabia que a silva era considerada uma invasora. É uma infestante. É uma infestante, sim. Sim, senhora. Acaba por invadir muito território. Quando o Rui referiu a invasora foi mais na ótica de que ele invade bastante território muito rapidamente. É mais por aí. Era uma infestante. Tem um crescimento mais rápido que qualquer outra espécie autóctone que tem mais valor para o local onde está, principalmente a galeria ripícola. Ou seja, há espécies bem mais importantes e com valor muito maior do que a própria silva, só que ela, como tem um crescimento muito rápido e sobrepõe-se às restantes espécies, acaba por ocupar muito desse território, não permitindo que as espécies autóctones com maior importância possam vingar. Foi nesse sentido. Relativamente a uma das questões que fez, do que é que nós, e o balanço que fazemos do projeto, foi como eu disse há pouco, o projeto infelizmente está a sofrer um bocado com a questão da falta de chuva que tivemos no nosso território e no país inteiro, não só no nosso território, mas principalmente no nosso território, em que já deveríamos estar num ponto mais avançado, e isto é um desafio também para nós, enquanto promotor do projeto, porque, como devem calcular, estes projetos a nível europeu, principalmente estes do EA Grants, são bastante rígidos nos timings e nos períodos de execução dos projetos. Temos aqui um desafio grande, que é tentar, ao máximo, chegar ao fim do projeto com tudo feito dentro do prazo que tínhamos inicialmente estipulado. O projeto prevê acabar em abril do próximo ano. Portanto, até abril do próximo ano estamos a trabalhar no sentido de nós próprios nos adaptarmos às alterações climáticas e levar as atividades todas que nos faltam e que temos que fazer, tentando sempre contornar e tentando sempre adaptar-nos a essas próprias alterações. Porque, efetivamente, o ideal disto seria nós trabalharmos todos a montante. Neste momento estamos todos a trabalhar a jusante relativamente a estas questões das alterações climáticas. Não nos podemos esquecer deste pormenor. Portanto, e como se costuma dizer, peço desculpa pela expressão, espero não ofender ninguém, não vale a pena chorarmos sobre o leite derramado. Não vale a pena. O que há a fazer é, como este projeto, e que é este um dos grandes objetivos da Simbal, é projetos que sejam com ações concretas, é um bocado, desculpa a expressão, arregaçar as mangas e pôr mãos ao trabalho e tentar arranjar aqui soluções para que consigamos minimizar todos estes efeitos que estas situações provocam na nossa região, no nosso país ou noutros países, porque nós, como sendo um projeto a nível europeu, no final do projeto todos os nossos resultados vão ser conhecidos a nível internacional. Portanto, isto vai ser público. Os EA Grants e os nossos parceiros noruegueses principalmente estão e querem muito que estes projetos tenham uma exposição grande a nível internacional, e é isso também que é o nosso interesse. Relativamente às questões que a engenheira Luísa já deu um bocado a resposta, efetivamente
as políticas que estão a ser adotadas no nosso país e que foram adotadas há uns tempos atrás, efetivamente levam a essas situações como referiu, mas efetivamente nós aqui neste fórum não nos conseguimos dar essas respostas, como é óbvio. Gostaríamos bastante de ter a resposta e solução para esses problemas todos, mas não temos. E só deixar mais uma questão para o Alexandre. A questão que referiu da paragem das intervenções de corte nas ribeiras foi efetivamente como salvaguarda do período de nidificação, sim. Elas estão todas licenciadas, portanto, todas as intervenções que estão a ser feitas e que foram feitas e que serão feitas na rede hidrográfica são licenciadas pela ARH Alentejo e temos esse período condicionado de nidificação. Sim, está correto, é isso mesmo. Aí queria acrescentar que foi um bom exemplo, porque realmente até o ICNF nos parques naturais, como no Parque Natural da Serra de São Mete, fez grandes desmatações, grandes áreas em plena reprodução de aves. Pois nós não. Nós inclusive tivemos o fiscal da própria ARH para comprovar que efetivamente nesse período a gente tinha feito as paragens e até antes a alertar para que atenção que eu vou andar aqui e não de acordo com a licença vocês não podem fazê-lo e cumprimos com ele. Talvez seja o melhor exemplo. Já agora queria apenas acrescentar a última questão, que era existem estudos não só no Brasil como em vários países europeus de que as barragens ainda para mais no Alentejo, que estão sempre com gado à volta, né? Tem muita matéria orgânica dentro da água, produzem muito metano, e o metano é 22 ou 25 vezes mais prejudicial ao aquecimento, ou proporciona mais aquecimento global que o próprio dióxido de carbono, e não há estudos desses em Portugal. Ou seja, será que ao fazer mais barragens estamos a propiciar mais o aquecimento global e provavelmente menos chuva e provavelmente aumentar as emissões de aquecimento global? Esta era a reflexão que eu deixava aqui também a fazer. E obrigado. Deixe-me só pegando um bocadinho nessa sua pergunta, reflexão. Não é uma pergunta, é uma reflexão que faz e qual nós agradecemos. Nós não estamos a pensar fazer mais barragens. Acho que em termos de Estado português, elas provavelmente serão feitas, inclusive no âmbito das alterações climáticas, é uma fonte, é uma hipótese para retermos a água, porque como todos sabemos a água está cá toda, temos aqui a reter de alguma forma e mitigar os efeitos que esses obstáculos nas linhas de água podem provocar, mas no que diz respeito ao gado pastorear junto às massas de água, e inclusive quando as massas de água estão a níveis mais baixos, poderem identificar uma massa de água, a IDIA tem alguns projetos que vai tentar implementar caso haja dinheiro, não é? Porque nós, como fazemos parte do Primo de Consolidação do Estado, não temos o dinheiro que queremos, é o que todas as entidades públicas, temos o mesmo problema que as entidades públicas, e temos um projeto que é à volta, em torno de todas as albufeiras, na zona interníveis das albufeiras, entre o nível mínimo de exploração, entre o nível de pleno armazenamento e o nível máximo de cheia, colocarmos uma estação que contenha essas escorrências de tanto de excrementos como da agricultura que ali rodeia, está bem? Portanto, tentarmos mitigar um bocadinho esses efeitos que falou. Está bem, muito bem. Obrigado e peço desculpa pelo fato de tempo. Oh, por amor de Deus, são sempre bem-vindas as outras opiniões. Muito bem, muito mais havia por dizer, mas... Oh, é verdade, ficámos aqui a tarde toda, É verdade, obrigado pela vossa discussão. Obrigada a nós. Obrigado. Muito obrigada pela questão, Alexandre. Eu faria, portanto, a referência que realmente teríamos mesmo que terminar às 15h30, pelo que não é possível, possivelmente, responder a todas as questões. No entanto, eu ia pedir depois aos nossos oradores, se fosse possível, deixar o contacto para posteriores contactos, se não conseguirmos responder a todas as questões. E posto isto, vamos avançar então na nossa, portanto, na colocação de questões. Vamos dar, portanto, a palavra ao Emanuel Pestana, que levantou a mão, e vamos prosseguir então com as nossas questões, que deverão ser relativas ao projeto, uma vez mais. Sim, boa tarde. Então, Estão-me a ouvir? já está, então, Emanuel. Já. Pronto, olá. Emanuel Pestana, Câmara Municipal de Vidigueira. A minha questão vai ser muito simples e prática. Que será que a EDIA não está disponível para alongar este projeto? É que nós aqui no município temos várias linhas de água a necessitar de intervenção e até algumas urgentes junto a alguns aglomerados, e não temos recursos, quer humanos, quer físicos mesmo, para
para às vezes fazer esses projetos. As empresas que nós solicitamos também se mostram sempre cheias de trabalho, vamos assim dizer, e penso que aquele trabalho foi feito ali junto à Ribeira de Selmas, pelas fotos que vi, e mesmo até presencialmente já lá passei, pronto, seria sempre uma mais-valia em outros pontos do concelho. Pronto, é só esta nota. Obrigado. A EIDIA, obrigado, Emanuel. A EIDIA está disponível, obviamente, para, em conjunto convosco e com os 8, eu peço desculpa aos restantes municípios da cidade, mas sair da minha área de intervenção, já na área de intervenção é complicado, dar resposta, sair da minha área de intervenção ainda é pior. Obviamente que a EIDIA está disponível para, em conjunto convosco, fazer todos os projetos, como você sabe, deve saber, se não sabe, fica a saber agora. Nós fazemos, inclusivamente, temos técnicos especialistas na área do restauro de galerias ripícolas e fazemos projetos nesse âmbito. A nós o que nos falta foi uma coisa que o Emanuel disse que não se queixou, que foi dinheirinho. Portanto, se o Emanuel tiver dinheirinho, nós temos as pessoas e a forma de fazer projeto, temos aqui o combo feito, tá? É só ligar e a gente riu-se. Ok, então pode-me dar um contacto, se faz favor. O contacto está no chat, mas posso dar o meu contacto, o meu telemóvel, não há problema nenhum. Okay. Se quiser escrever, 96 Sim. 205 Sim. 6440. E depois desafiamos a Simbal, Emanuel. E, Emanuel, é isso que eu ia dizer. Eu ia dar aqui uma chega ao Emanuel. Eu acho que já falei com o Emanuel, penso eu, que já devo ter falado no âmbito de outros assuntos aqui nossos, né? A Vidigueira é o nosso associado. E, Emanuel, é assim, aqui da Simbal, como tem sido transmitido desde sempre a todos os municípios, como todos os municípios sabem, estamos sempre dispostos a ajudar, a colaborar com todos os municípios. Existem apoios, existem projetos e existem candidaturas a financiamentos a que se podem, e houve aí uma série de concursos que abriram nesse sentido, onde se encaixa e onde se pode encaixar esta questão das linhas de água. Portanto, nós, enquanto Simbal, e eu principalmente, ando em cima desses assuntos, peço desculpa a expressão, mas pronto, estou em cima desse assunto, no sentido de, quando houver pormenores concretos e informações concretas sobre esses projetos, poder partilhar com todos os municípios e com alguns técnicos dos municípios com quem já tenho alguns contactos e demonstrar e fazer chegar o nosso apoio enquanto entidade e comunidade intermunicipal para ajudar os nossos municípios associados. Neste caso, a Vidigueira está onde se inclui, como é óbvio, estaremos sempre cá prontos e dispostos a ajudar no que for preciso nesse sentido. Muito obrigada pela questão. Passamos então a Francisco Guedes, uma vez que temos mais questões por escrito, mas vamos avançar então para Francisco Guedes, que já tinha levantado a mão. Vou permitir o microfone. Pode ligar o microfone e colocar a sua questão, Francisco. Obrigada. Estão-me a ouvir agora? Certo. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa apresentação, veras interessante. Perguntas a ver com o projeto, muito rápidas. Eu posso ter baralhado aqui, mas são muitos mil. Não sei se são 20 mil plantas ou 20 mil sementes. 2 mil. Quanto? 2 mil. Bom, mas eu não sei porque tenho aqui um número apontado de 60 mil qualquer coisa, mas pronto, 2 mil plantas. Ouvi falar em banco de sementes. Vocês não são obrigados, ou por projeto, ou por coisas a fazer com sementes certificadas? Sim, o nosso... Rui, se quiseres que eu... Sim, era uma pergunta. Sim. São entidade certificadora de sementes, é isso? Não, vou explicar devagarinho. Então, assim, a Simbal tem... Lanço já a segunda questão e depois retiro-me e fico a ouvir os outros. Okay. Percebi que um dos objetivos do projeto era ser um exemplo para que depois haja replicação disso, certo? Tentar, sim. Tentar, pronto. Eu acho que você já há bocado já tocou na pedra de toque. Se não houvesse grande, este projeto era feito. Quanto é que custa o projeto? Quanto é que custou até agora? Não, eu vou explicar isto, porque é que faço a minha pergunta. Não estou a ser sequer insidioso, nem mauzinho, nem nada disso. Sim. A minha questão é esta. Eu fiz o curso das alterações climáticas e chegámos agora ao Congresso do Montado e aquilo foi dado com exemplos claros, concisos, as medidas todas as medidas foram apresentadas
com uma parte de custo financeiro, vamos dizer assim, o que é que eram as astúcias para superar certas dificuldades e quais eram as partes mais fáceis e quem é que estava por dentro ou a quem se poderia recorrer ou entidades ou prestadores de serviço ou qualquer coisa que estavam por dentro dos assuntos. Aquilo estava, de facto, bem orientado e dava um resumo, vamos dizer assim. A EDI até está metida nisso. Sim, na verdade, a coitadinha. é verdade. E dá um resumo financeiro sobre o custo da medida. E, no fim, houve uma intenção de arranjar pessoas que replicassem essas medidas. Pronto, cada uma tinha que arranjar 10, para depois essas 10, bom, por aí fora, replicando em cascata. Pronto, mas a minha questão é, isto são medidas, por aquilo que eu tive aqui a assistir, são intervenções pesadas, maquinaria pesada, e que levam muito dinheiro. Se não são os escandinavos a pagar, a minha pergunta é esta. Eu sei que a EDIA tem, por definição, objetivos eu não vou chamar compensação, mas tem objetivos sociais fortes e tem orçamentos fortes. Agora, isto para chegar ao nível do privado, na sua açãozinha, comozinha da sua área, convém se calhar dar uma ideia de custos, de começar por comer palitos, em vez de começar já a comer canas, que isso então é o desastre financeiro. Eu não consigo conceber uma medida feita no campo onde eu não consiga estimar quer o retorno dessa medida, quanto é que custou e em quanto tempo é que eu a recupero e o que é que eu ganho com isso. Porque senão então estamos a ser todos bucólicos, beneméritos, ou qualquer coisa, não sei, mas sem grandes, então eu tenho que me tornar amigo de alguma finlandesa, ou de uma sueca, ou de uma coisa qualquer, que me paguem essas coisas. Desculpem lá, já me calei. Muito bem. Rui, queres começar tu? A minha parte é mais da parte final da intervenção do Francisco. É assim, isto é um projeto, como eu tinha dito, financiado pelos EA Grants, em que o custo total elegível do projeto são 199.641 €,57. Portanto, efetivamente, o que o Francisco disse é um bocado real, não é? Ou seja, é verdade. E é verdade. Sem dinheiro nada se faz, e muito deste projeto e muito do que se está a fazer neste projeto, se não fosse o dinheiro dos EA Grants, não se fazia, é simples. Nós, Chimbal, não temos financiamento, a EDIA, segundo sei, a nível de orçamentos de Estado também tem sido penalizada fortemente, e é um facto, sem dinheiro não se faz, por muito que isto doa a toda a gente, sem dinheiro nada se faz. Nós tentamos ao máximo procurar estes incentivos para, no mínimo, tentarmos fazer algo. Pronto. Pelo território. Mas é um facto, o que o Francisco disse é verdade. Isto efetivamente é complicado. E depois, o que também disse, e complementando só aqui um bocadinho, já me calo para dar resposta, para dar voz à engenheira Luísa, é efetivamente as empresas, e isto é uma questão que toca a todas as áreas, isto é um trabalho complicado, difícil, não é fácil arranjar depois também pessoas e equipas, e principalmente quem planeie estas intervenções com cabeça, pés e cabeça, tronco e membros, assim é que é. E temos aí muito no mercado, muito curioso, e que às vezes as intervenções e o que tentam fazer é mais prejudicial do que o benefício que traz. Não sei, cabe-nos a todos que trabalhamos nesta área, se calhar, irmos falando uns com os outros e dando referências com quem vamos trabalhando e de empresas que conhecemos e que desempenhem bem a sua função e a função pela qual todos nós tentamos procurar esses seus serviços. Sempre que se quiser, e está aí o meu contacto, se quiser contactos, no que eu puder ajudar, esteja à vontade para poder enviar o e-mail, contactar para saber mais informações, até mesmo do projeto, isto para a plateia toda que nos está a ouvir. Quem pretender informações mais concretas do projeto, alguma dúvida que tenha tido durante a apresentação, eu estou disponível para responder.
Não prometo que responda logo na hora, porque também tenho outras questões, outros trabalhos e outros projetos onde estou envolvido, mas tentarei sempre responder às questões que me forem levantadas. E agora vou passar a palavra à Ana Luísa, a parte mais técnica. Francisco, a primeira parte da pergunta foi em termos de certificação. A Simbal fez 2 concursos, ou seja, 2 contratações, e uma das contratações, uma das empresas que foi contratada é ela que veio ao terreno, fez a recolha de sementes e de estacaria e está nas suas instalações a fazê-lo, portanto são do local. Certificadas não têm a certificação porque elas são do local, portanto foram retiradas as sementes e agora estão a ser desenvolvidas dentro de casa, por assim dizer, e agora vão ser plantadas. Em relação ao dinheiro, sim, um dos grandes problemas deste projeto é que uma das ações, que é a medida 3, peço desculpa, que é da limpeza de linhas de água, é efetivamente muito pesada. A EDIA já tem um histórico, felizmente, muito grande deste tipo de intervenções, uma vez que nas suas empreitadas o faz, e temos perfeita noção do problema que acarreta e do custo que tem associado. A EDIA, infelizmente, neste momento, desde há uns anos para cá, não tem orçamento próprio, faz parte do Orçamento Geral do Estado. Portanto, sofremos os cortes que as empresas estatais sofrem, os institutos. Portanto, não é assim tão fácil nós arranjarmos dinheiro para tal. Mas, e por isso recorremos muitas das vezes a entidades como a Simbal, porque também fazemos parte do Ministério da Agricultura, portanto não temos acesso direto aos fundos que vêm, aos dinheirinhos que vêm por parte do Ministério do Ambiente. Recorremos a empresas como a Simbal, a autarquias, empresas privadas. Neste momento temos uma candidatura feita como empresa privada para podermos ir buscar dinheiro para implementarmos no terreno. Porquê? Porque o Rui, quando terminou a sua apresentação, disse que o objetivo da Simbal era a promoção do seu plano de intervenção das alterações climáticas. O objetivo da EDIA, o macro, é olhar para este grande território que foi desenhado e construído pelo Estado português para ser uma área de agricultura de regadio, torná-lo compatível com as questões ecológicas e ambientais. O que é que eu quero dizer com isto? Estes pequenos locais que nós agora intervencionamos, porque efetivamente são pequenos, dada a dimensão do EFMA, nós gostaríamos muito de arranjar dinheiro para os replicar e tornar o empreendimento Fios Múltiplos de Alqueva a matriz atravessada e termos hotspots no meio das áreas de regadio, das grandes áreas de regadio. Nós, muito humildemente, chamamos corredores ecológicos. Humildemente porquê? Porque não vão ser corredores ecológicos como a literatura assim o diz, mas vai ser uma tentativa de cortarmos as áreas agrícolas superintensivas com corredores de dispersão e de manutenção e de salvaguarda dos valores ambientais, patrimoniais e ecológicos existentes. Acho que respondi a tudo, não, Francisco? Acho que sim, acho que sim. E olha, se souber dinheirinho, estamos cá para isso. Não duvido. Muito obrigada, Francisco, e aos nossos oradores. Haverá ainda tempo para mais uma questão escrita ou estamos quase no limite. Depende da questão. Se for muito, com uma resposta muito ampla, se calhar não, mas diga. Eu creio que a primeira questão que foi colocada por escrito, vamos ver, voltar atrás só um bocadinho, talvez seja fácil de responder e rápido. Penso que Margarida Silva colocou a questão: quando prevêem ter resultados da eficácia destas medidas? Olá, Margarida. Boa tarde. Diz, Rui. Não, diz tu. Daqui a isto tudo, quando se trabalha com o meio ambiente e com a natureza, não é trigo limpo farinha amparo, não é? Como se costuma dizer. Nós contamos ter alguns resultados positivos dentro de 2 anos. Portanto, o projeto vai terminar para o ano, mas a EDIA faz questão de, com a sua equipa, manter a monitorização, o acompanhamento das ações que foram realizadas. Portanto, se quiser entrar em contacto connosco daqui a 2 aninhos, podemos falar novamente. O próprio projeto em si tem incluída a questão da monitorização no período de execução do projeto. Contudo, conseguiu-se aqui entre a Simbal e a EDIA, principalmente pela EDIA, e como já foi dito pela engenheira Luísa Pinto, garantir um acompanhamento, uma monitorização após o término do projeto.
uma vez que é a área de intervenção da EDIA, portanto, os trabalhos que a EDIA vai desenvolvendo no território todo permitem também, de certa maneira, fazer esse acompanhamento e essa monitorização. É isso mesmo. Muito bem. Pronto, nós pedimos desculpas, mas devido a restrições de tempo dos nossos oradores e nossas, sim, mas o que podemos fazer é colocarem-nos por e-mail as questões e depois as que já estão aí no chat e depois nós daremos as respostas dentro do que será a nossa disponibilidade também, né? Exatamente, era isso que ia referir. Portanto, deixámos os contactos, gentilmente foram cedidos para esse efeito e poderão então contatar com as questões que foram colocadas e que não puderam, portanto, ter resposta neste momento. Agradecemos uma vez mais a apresentação dos nossos oradores, desejando continuação de um ótimo trabalho e a todos os participantes que estiveram a assistir e a colocar as questões e desejamos então um bom resto de semana. E em breve divulgaremos melhor o nosso próximo webinar, que será já no dia 28. Muito obrigada a todos e até ao próximo webinar. Obrigada. Obrigada, igualmente. Obrigado a todos. Obrigada.